Olá, tudo bem? Aqui Marcos Santos do canal Obrigado pela Dica.com e é um enorme prazer receber você em mais um vídeo. Antes de mais nada, passamos dos 200 inscritos, quero agradecer a todo mundo. Aproveita, se inscreve, deixa aquele like, ativa o sininho para as próximas notificações e visita o meu blog Obrigado pela Dica.com, onde você vai encontrar material para o teu crescimento pessoal e profissional fantástico. Inteiramente gratuito, tá bom? O vídeo de hoje são duas pegadinhas, duas perguntas que podem te derrubar numa entrevista de emprego. Se você tem curiosidade e quer saber como se comportar com elas, fica até o final do vídeo e roda a vinheta! Bem, vamos começar dizendo o seguinte. Peraí. Olha o Maps aí. É hora de arregaçar as mangas e começar a trabalhar, Maps. Então vamos lá, vamos começar. Bem, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre a entrevista de emprego. E a entrevista de emprego, é bom você saber que ela tem 3 tipos de perguntas dentro da entrevista de emprego. Uma que a gente chama um grupo de perguntas de conhecimento. A outra são perguntas situacionais. E tem um terceiro grupo, que são as perguntas negociáveis. Eu estou falando desse terceiro grupo, as perguntas negociáveis. A gente vai ver até o final do vídeo quais são e como a gente deve se comportar nessas perguntas. Mas primeiro vamos conhecer as perguntas de conhecimento e depois as perguntas situacionais. As perguntas de conhecimento, elas são bem objetivas. Elas não têm pegadinha ali no meio daquela pergunta. São as perguntas em que o entrevistador, o recrutador, quer conhecer você sobre aspectos pessoais, sobre a formação acadêmica, a sua formação profissional, qual a sua experiência profissional. Então você precisa conhecer muito bem o seu currículo. Ué, Marco, eu conhecer o meu currículo? Tá certo isso? Tá certo isso. Porque numa entrevista de emprego, você não vai estar consultando o seu currículo. Você tem que saber a sequência dentro da linha do tempo, em que empresas que você trabalhou, o que você fez em cada uma para você não se confundir. Então você precisa estudar o seu currículo para poder ir para uma entrevista de emprego. Mas são perguntas fáceis, porque em tese você viveu tudo aquilo e você sabe o que você estudou, sabe onde você trabalhou, sabe com o que você trabalhou, o que você fez, por quanto tempo. Então são perguntas em que o entrevistador e o recrutador quer conhecer você. Mas então, se prepare, estude o seu currículo. Muita gente negligencia isso falando, eu já sei de tudo, tá tranquilo. Então esse é o primeiro grupo de perguntas. São perguntas voltadas a esse tipo de assunto, bem objetivo. O segundo grupo são as perguntas que a gente tem situacionais. O que é isso, Marcos? Situacionais? São perguntas que na entrevista, o entrevistador, o recrutador, ele cria situações e quer saber a sua parte comportamental. Como você agiria dentro daquela situação? Essa não dá muito para você estudar as respostas. Você não sabe que tipo de situação que o entrevistador e o recrutador vai criar ali na hora. Mas você precisa sempre ter em mente um ponto. Todas as respostas suas precisam ser engajadas, precisam estar sempre seguindo uma linha de raciocínio. Você não pode responder uma pergunta situacional pensando de uma forma e depois uma outra pergunta situacional com uma outra linha de raciocínio, pensando de outra forma. Você tem que ser o que a gente chama de retilíneo, você tem que ser coerente nas suas respostas. Então, assim, são perguntas subjetivas, são perguntas que, como eu disse, não dá para estudar para isso, mas olha só, eu vou te dar um exemplo comigo. Eu passei por isso numa entrevista de emprego. O entrevistador chegou para mim e falou o seguinte, Marco, você está na faculdade, é o seu último período para você se formar, a sua última prova. Só que você está trabalhando na empresa e precisa entregar o resultado de um trabalho naquele dia. Só que você não conseguiu ainda acabar. Está chegando a hora da sua prova, você precisa sair. Ou você vai lá, faz a prova e aí passa o período e passa o ano e se forma, ou você entrega o que você tem que entregar dentro do seu trabalho. O que você faz? Difícil, hein, Marco? É difícil. Mas qual a linha de raciocínio que eu segui? Bom,
o que eu tenho que deixar de fazer e o que vai custar mais tempo para eu recuperar. Eu consegui um bom emprego numa empresa multinacional, que era no caso onde eu estaria trabalhando, porque era uma entrevista, ou eu faria 6 meses de novo, um período da faculdade, caso eu fosse reprovado e não fizesse a prova, não tivesse segunda chamada, e para poder me formar. Bom, eu pensei, acho que é mais difícil eu conseguir o emprego nessa empresa multinacional. Então é melhor eu perder a prova. E foi isso que eu respondi. Olha, eu prefiro entregar o meu trabalho porque eu acredito que eu dê para fazer de novo o período daqui a 6 meses, eu conquisto o que eu perdi agora. Entendeu que eu expliquei a minha linha de raciocínio? Ok, só que aí o entrevistador continuou. Ele falou, ok, agora vamos supor que você está nessa mesma situação, só que ao invés de ter que entregar um produto e ir para a prova no mesmo dia, você tem que entregar o produto e vamos supor que você seja casado, a sua esposa esteja grávida e você naquela noite vai ser pai e a sua esposa está indo para a maternidade. Ora, eu segui a mesma linha de raciocínio. O que vai demorar mais tempo para eu conquistar? Ter de novo um filho, acompanhar o nascimento do meu filho ou arrumar um emprego numa multinacional ali, como eu estava fazendo naquela entrevista? De novo, é mais difícil eu ter um filho, acompanhar o nascimento daquele filho, porque aquele momento não vai acontecer nunca mais. E eu poderia conquistar um emprego de novo como aquele numa outra oportunidade. Eu respondi para o entrevistador, eu realmente não entregaria o trabalho, eu iria ver o nascimento do meu filho. Poderia parecer uma loucura essa resposta, mas não, eu segui a mesma linha de raciocínio. O que vai custar mais tempo para eu conquistar aquela perda momentânea. Ok, sabe qual foi o resultado? Eu passei na entrevista e fui contratado pela empresa multinacional. É assim que você tem que se comportar nas perguntas situacionais. Responda, mas tenha uma linha de raciocínio. Você não sabe qual vai ser a próxima pergunta. E o terceiro grupo de perguntas são as perguntas negociáveis. E elas são duas. Todas as entrevistas de emprego vão aparecer essas duas perguntas. Você não tenha dúvida disso. Pode aparecer outras novas, mas essas duas vão aparecer. A primeira, qual é a sua pretensão salarial? E a segunda, qual a sua disponibilidade para iniciar o trabalho na empresa? Essas duas respostas, elas podem te derrubar. Você pode conhecer muito, ser a pessoa ideal para aquela vaga, você pode ter uma atividade, uma análise, um pensamento comportamental nas situacionais muito bom, mas se o que você está pedindo de salário não for aderente ao que a empresa tem de orçamento e a sua disponibilidade não casar com a necessidade da empresa, ferrou. Você pode não ser contratado por causa disso. Então, qual é o melhor tipo de resposta? Primeiro, não vai me responder na entrevista de emprego, a gente pode negociar de primeira. Não é isso. Não é isso. Você tem que dizer, você tem que falar qual é a sua pretensão, e eu já fiz um vídeo aqui em cima sobre pretensão salarial, depois dá uma olhadinha, e sobre sua disponibilidade. Você tem que dizer. Mas qual é a grande dica desse vídeo? É que logo após você dizer tanto a sua pretensão quanto a sua disponibilidade, você vai usar uma técnica chamada MANA. Eu estou deixando aqui em cima. É a melhor alternativa negociável a um acordo. Então, você precisa, que na realidade é o seu plano B. O que o MANA diz? O MANA diz o seguinte: qual é o mínimo aceitável para você naquela circunstância? É isso, é o seu piso, não é o seu teto, é o seu piso. Se chegar ali, ok, eu ainda topo aquilo ali, mas abaixo daquilo eu não consigo mais. Então é a melhor alternativa negociável a um acordo. Então você precisa saber. Então quando você acabar de falar sobre qual é a sua pretensão e a sua disponibilidade, aí sim você pode dizer, ok, são essas, mas não toma nenhuma decisão antes de voltar para mim, caso a minha pretensão ou a minha disponibilidade não esteja aderente ao que a empresa pode pagar e o que a empresa precisa. Aliás, não é problema nenhum você perguntar se a sua pretensão e a sua disponibilidade está aderente à da empresa. Pode perguntar, talvez ele não responda de forma objetiva, mas ele vai dizer, não está muito longe, a gente pode conversar, tá aí a deixa. Então você fala, então você me retorna que a gente pode negociar e fazer algum ajuste caso porventura esse seja o problema da minha contratação, tá certo? Enfim, você precisa estar preparado para as respostas das perguntas de conhecimento, as situacionais para manter a linha de raciocínio,
E as negociáveis? Não responda. A gente pode negociar na primeira entrevista. Na primeira entrevista você tem que responder a sua pretensão, a sua disponibilidade. E aí, após isso, valida se está aderente às necessidades da empresa e diz sim que num segundo momento, na segunda entrevista, você pode negociar algum ajuste se isso não estiver longe. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Aproveita, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa o sininho para os próximos vídeos, visita meu blog e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau!